E aí você tem várias propostas. Você tem propostas que envolvem mais recursos, propostas que, enfim, que tem toda uma construção, propostas que envolvem a saúde, propostas da educação. No dia 17 de junho, teve uma passeata em São Paulo, que foi logo depois daquela repressão, que, enfim, pelo menos localmente, teve um impacto muito grande. Deve ter visto aqui, mas como até tenho visto, felizmente não pessoalmente, aqui no Rio também tem uma polícia, enfim, bem complicada no mínimo. E você tem, nesse dia 17, você tem mais de 100 mil pessoas na rua, muito mais de 100 mil pessoas na rua. Muito mais de 100 mil pessoas na rua. Você tem a Paulista lotada, você tem do Largo da Batata até Berrini lotado. Isso é muita coisa. É muita coisa mesmo. Eu acho, pessoalmente, que é no mínimo 300 mil pessoas em São Paulo, nas ruas, naquela noite. E a Folha fez uma pesquisa. 25% daquelas pessoas se diziam a favor da tarifa zero. Uma coisa que nem estava sendo colocada tão em pauta pela gente. A gente defende a tarifa zero. Eu até vou explicar um pouquinho mais o que ela é, brevemente, né, que meu tempo está acabando. E você tinha 56% das pessoas lá por um transporte contra o aumento. Ou seja, você tem uma totalidade aí de mais de 70% das pessoas pautando, naquele momento, uma coisa muito clara, né? Transporte. E acho que era o processo político. Você tinha momentos... Era o momento de pautar claramente uma coisa. Talvez seja momentos que se apresentem de pautar outras. Existem outros 20 centavos por aí. Existem muitos outros 20 centavos por aí, né? Isso que mostra toda essa conjuntura. Mas, enfim, se tinha esses 25% das pessoas pautando tarifa zero. Tarifa zero, só para dar uma explicada aqui muito breve, é você não ter o pagamento de tarifa pelo usuário para utilizar o transporte coletivo. Isso quer dizer o quê? Não é que não pagam. É óbvio que não existe do nada. Não vai ser, como já falaram, mas de um jeito... eu vou me apropriar de uma frase aqui, que, de outro lado, né? Não existe almoço grátis. Mas a questão é, não existe tarifa zero. Alguém vai ter que pagar, exatamente, alguém vai ter que pagar. Mas o ponto é, quem vai pagar? O usuário? Ou se for pensado como direito, vai ser garantido, assim como educação e saúde deveriam ser garantidas com qualidade. E você tem todos aqueles problemas decorrentes do transporte organizado hoje, assim como de outros problemas, você não tem mais aqueles 40 bilhões desperdiçados em engarrafamentos em São Paulo. Você tem um aumento do PIB, né? Como a semelhança do Bolsa Família, você tem um maior giro econômico, as pessoas podem se locomover e elas têm mais dinheiro para gastar. Então você tem uma movimentação da economia também. Aqui em Porto Real, o prefeito ele falou que depois que ele implantou a tarifa zero, houve um aumento de 27% no comércio da cidade, que é uma medida bem positiva. Enfim, ele avaliou como bem positiva e tudo mais. Ou seja, você tem uma possibilidade de reorganização do público, das políticas públicas no Brasil, que poderia ser muito mais proveitosa, que poderia ir não rumo ao que estava sendo colocado muito fortemente antes de junho, mas sim rumo a outro caminho, um caminho com mais justiça social, um caminho que possibilitasse um desenvolvimento maior, um caminho que garantisse mais direitos, que ampliasse também esses direitos sociais. Então, o que se coloca depois de junho? O que poderia ser aprendido depois de junho? Apreendido, né? Se coloca a necessidade. Foi colocada em junho a necessidade da reorganização do público do Brasil, nas suas diversas formas, seja na educação, seja no transporte, seja nas mais diversas cidades, seja pelos mais diversos grupos. O que resta agora? Resta agora elaborar e lutar para que seja realmente feito e cumprido outras políticas e outras formas de lidar com esse público. E para o Passe Livre, São Paulo, a gente senta a nossa luta, como a gente falou, a gente é um movimento social de transporte. A gente vai lutar por transporte, não por educação. Por mais que a educação seja importante. Nossa pauta é o transporte, a gente vai auxiliar. Obviamente as duas lutas são ligadas.
mas é por transporte que se dá a nossa luta. Por transporte que se deu a nossa luta em junho. E a gente não saiu e nem vai sair da rua, até que a gente conquiste realmente um transporte público, como deveria ser. E acho que o maior apelo para todas as pessoas e organizações é que não saiamos das ruas, que se juntem a nós nas ruas, até que a gente conquiste um público que seja realmente público, um nosso que seja realmente nosso, e não um nosso que seja só para eles. É isso. Obrigado, Lu. Bom, então agora a palavra é o Saturnino Braga, e eu só queria fazer aqui uma menção, me pediram, aqueles que desejam um certificado de terem participado aqui, presença aqui nesse evento, deixe o nome e o e-mail aqui na secretaria, na entrada do evento, que o Centro Social mandará para vocês o certificado de participação, tá? Bom, a palavra o Saturnino Braga. Bem, eu quero começar não só, enfim, cumprimentando o Ricardo e os organizadores desse evento, mas manifestando o meu, sabe, meu regozijo de estar participando deste debate. Eu assisti a muitos debates, porque este é o tema do momento, né? Desde junho que organizações e todo tipo de entidade está promovendo, inclusive o Clube de Engenharia, o Teatro Casagrande, todo mundo promoveu debates e resultavam desses debates uma certa perplexidade, porque ninguém era capaz de definir com alguma aceitação, algum grau elevado de aceitação, as motivações desse debate. E eu gostei, eu quero dizer que eu começo me regozijando com o Centro Celso Furtado por ter convidado o Cid Benjamin e o Luca, porque eu concordei, mas profundamente, com tudo o que eles disseram, né? Eu concordei inteiramente com tudo o que o Cid Benjamin disse. O que eu senti, o que eu captei, o que eu, enfim, me convenceu intimamente é que tudo isso resultou de um sentimento da população brasileira como um todo, um sentimento de saturação, né, com os abusos das representações de poder de um modo geral. Claro que principalmente das representações políticas, as mordomias de um modo geral, não só a corrupção pode ser, enfim, individualizada, mas a mordomia é geral. E também a própria mordomia das representações sindicais que existe também, as próprias representações estudantis estão, de certa forma, desacreditadas perante o coletivo dos estudantes. Quer dizer, há efetivamente, como disse e ressaltou muito o Cid Benjamin, uma crise de representatividade, uma crise de representação. E a democracia é o sistema eminentemente representativo, quer dizer, ela se opera através da representação. Se essa representatividade não é aceita, não é legítima, é claro que alguma coisa de muito grave está acontecendo. E é muito. Eu acho que esse fenômeno até, evidentemente, não é só brasileiro, no mundo todo há uma crise de condenação da representação política de um modo geral, dos partidos, dos congressos, mas isso no Brasil aflorou com uma força muito grande. Concordo inteiramente com o que disse o Cid Benjamin, é a maior manifestação de rua pública da história do Brasil. Nunca houve isso, não só pela quantidade de pessoas nas ruas da cidade, mas como pela difusão de todo esse sentimento e de todas essas manifestações por todo o território brasileiro. E isso nunca houve na história do Brasil. Quer dizer, alguma coisa de inusitado e de importante está acendendo uma luz vermelha, e é preciso, então, a gente cuidar de
procurar os desdobramentos, de procurar influir nos desdobramentos, procurar um esforço de que o desdobramento conduza a uma solução que seja a solução realmente querida pelo povo, desejada pela população brasileira de um modo geral. Há um anseio de manifestação e esse anseio de manifestação se traduz num anseio de participação. As pessoas querem participar mais das decisões públicas, do setor público, que tanto o Luca enfatizou, e não estão satisfeitas com a sua representação nos órgãos oficiais, seja no Congresso, seja nos sindicatos, seja, enfim, em todas as organizações de um modo geral. Então, é isso que a gente tem que procurar, né? Procurar responder a esse anseio de participação e aumentar a dimensão, o vetor da dimensão participativa na nossa democracia. O Brasil pode fazer isso e, se fizer isso, vai dar lições ao mundo. Está produzindo transformações que o mundo todo vai adotar, quer dizer, o mundo democrático, evidentemente, porque há este anseio generalizado. Então, e como fazer isso? Quer dizer, como atender a esse anseio de participação que... eu acho que esse é o debate mais frutífero do momento que nós estamos vivendo. Claro que a reforma política é importante, eu não estou dizendo que menosprezando, acho que essa coisa do financiamento público é importante, acho que o fortalecimento dos partidos é importante e tudo mais, mas realmente não é essa a reforma política que esse povo pediu na rua ou enfim, mostrou vontade de fazer na rua. Acho que o desejo desse povo na rua estava muito ligado a uma outra reforma da política, sim, mas é uma reforma da política para reduzir essas mordomias que são, aqui para nós, são muito... Não quero falar da corrupção, não. Quero falar do exagero dos gabinetes, dos deputados e quer dizer, tem assessor demais que não tem nada a ver com o exercício do mandato, não tem a ver com a reeleição, são cabos eleitorais pagos pelo poder público para a reeleição os abusos de gabinetes nos estados, de passagens aéreas. Quer dizer, há uma série de abusos, o próprio salário tem que ser, enfim, contido dentro de níveis razoáveis. Há um certo abuso, um grande abuso de mordomias, que isso é mais que o povo, enfim, manifestou na rua o seu desejo e que, evidentemente, o Congresso não vai fazer. E a reforma política que está em pauta no Congresso está em pauta, sei lá, 20 anos, desde que eu estava lá já se falava nisso. E quer dizer, o Congresso está muito lento em responder a esse anseio popular e é preciso a gente contribuir para que essas manifestações não parem, que continuem presentes, mas já orientadas para determinados objetivos que não sejam simplesmente a ojeriza, o repúdio ao mau uso dos recursos públicos de um modo geral. Quer dizer, então, quando eu falo em reforma política, nos termos tradicionais que o Congresso discute, nessa outra segunda dimensão, que seria a redução e o controle dos abusos e das mordomias, mas há uma terceira dimensão muito importante, que essa seria a grande contribuição do Brasil para a história política do mundo. Seria, enfim, a implantação de sistemas de representação da sociedade, não em prejuízo da representação
dos eleitos legitimamente através dos partidos, e representação essa que poderia ser melhorada através da reforma política tradicional. Mas na criação de outros mecanismos que possibilitem o enriquecimento da proposição de políticas públicas partindo diretamente da vontade popular, assim como do movimento Passe Livre, de outras instituições, de outras organizações que tenham ideias de formulação de políticas públicas para serem submetidas ao Congresso. Quer dizer, a criação de grandes conselhos, de grandes conselhos de âmbito nacional, mas com raízes estaduais, nos diversos setores de educação, de saúde, de transporte, de vida urbana, de um modo geral, de justiça. Quer dizer, conselhos que fossem capazes de funcionar permanentemente e produzir propostas de lei ao Congresso, para apreciação do Congresso, que tivessem a mesma prerrogativa das propostas, em termos de apreciação e de prazos, etc., tal, que tem as propostas do Executivo. Quer dizer, com isso, nós obrigaríamos o Congresso a escutar mais as ruas, a escutar mais a população organizada em grandes conselhos setoriais. Por exemplo, o Conselho de Transporte ou de Vida Urbana elaboraria um grande projeto de transporte público e enviaria isso e o Congresso é obrigado a se pronunciar ou até a rejeitar, mas a se pronunciar ou a emendar sobre essa proposta. E isso enriqueceria enormemente a circulação de ideias e de proposições de natureza política com vistas às políticas públicas de um modo geral. Uma das consequências que eu já achei muito bem positivas dessas manifestações é que aquela proposição, o dispositivo constitucional que prevê a apresentação de projetos de natureza popular, para os quais eram exigidos 1%, quer dizer, 1 milhão e pouco de assinaturas, já baixou para 500 mil. Mas aqui baixou para 0,5%, 600 mil por aí. Eu acho que ainda é muito. Acho que um projeto que coletasse 100 mil assinaturas já tem uma representatividade, quer dizer, 100 mil pessoas, 100 mil brasileiros, eleitores, né, propondo uma medida, já, quer dizer, pode baixar mais esse número de assinaturas e dar a esses conselhos de representação da sociedade essa prerrogativa também de propor projetos de lei e obrigar o Congresso a sobre eles se pronunciar dentro dos prazos que são próprios, por exemplo, dos projetos do Poder Executivo. Eu acho que a gente, quer dizer, tem que buscar e criar formas de enriquecer a vida política do Brasil que não seja exclusivamente através dos partidos. Então, eu acho até que é muito bom que os partidos sejam fortalecidos e os itens da reforma política que fortalece os partidos são muito importantes, eu sou muito a favor deles, mas a gente pode criar formas de participação que ultrapassem os partidos. Por que não? Isso vai enriquecer muito a capacidade de formulação e de modificação da vida pública brasileira em prol das opiniões, dos desejos, dos sentimentos da maioria desta população organizada de alguma forma. E mais, vai crescer, né, o interesse, vai suscitar mais interesse ainda da população, de um modo geral, em participar dessas organizações, em ter possibilidade de influir com a sua presença e a sua participação na formulação de uma política, que seja aprovada, uma política pública que seja aprovada pelo Congresso. Enfim, o que eu quero deixar aqui é que eu acho, eu tenho essa
tendência ao otimismo e à valorização das coisas brasileiras, porque acho que o Brasil está num momento, né, de representação mundial muito forte, e não só pelos êxitos não só pela sua dimensão, pela sua população, território, sua própria economia, seus êxitos econômicos, como pela, sabe, essa questão da eleição do Lula. Eu concordo com o Cid quando ele diz que o PT produziu pouca coisa. Eu acrescentaria um pouco mais. O PT rejeitou de vez essa ideia da privatização e recobrou o sentido da iniciativa pública, da entidade pública, das empresas estatais, que é uma coisa importantíssima nesse país. Bom, mas o Brasil é usado, é olhado com muito interesse, porque conseguiu, enfim, passar por cima das crises econômicas com razoável e conseguiu consolidar a sua democracia e realizar um feito absolutamente inusitado no mundo: eleger presidente da República um torneiro mecânico, sabe? E um torneiro mecânico que exerceu o poder por 8 anos e não fracassou, não foi até uma gestão bem recebida, de um modo geral, pela população, continua com uma preferência inusitada, e pela opinião mundial. Isto é um feito muito importante que valoriza enormemente a vida política do Brasil, a democracia brasileira e o respeito das outras nações pela democracia deste gigantesco país que é o Brasil. Então, há uma atenção voltada para o Brasil, e se o Brasil consegue, né, realizar algo que todo mundo está sentindo a necessidade de introduzir uma dimensão participativa mais efetiva na política, ao lado da dimensão representativa, quer dizer, sem cortar a representação, mas melhorando até, aperfeiçoando a dimensão representativa, na medida em que essa outra dimensão vai cobrar dela mais efetividade na sua própria representação. Acho isso muito importante e algo que está ao nosso alcance fazer. Quer dizer, eu tenho escutado muito nesses debates a repetição desse. Precisamos encontrar uma fórmula de. Então, vamos discutir essa fórmula de alargar a participação popular. Quer dizer, eu penso assim na redução das propostas de. Quer dizer, eu penso que essa participação ela não pode se sobrepor ao poder legítimo do Congresso. Não pode, porque senão aí vai gerar conflito de poderes. Agora, ela pode fazer com que o Congresso não só melhore a sua representatividade, como trabalhe mais. Isso é outra das mordomias do Congresso, inaceitável. O Congresso trabalha terça e quarta. Na verdade, trabalha quarta, um dia de semana. Terça, os deputados chegam de manhã, terça de tarde trabalham um pouco, quarta é o dia inteiro, até de noite. De quinta de manhã já vai todo mundo embora. Quer dizer, realmente isso, sabe, não dá para aceitar. Então, a existência desta outra organização representativa da sociedade, a cobrar do Congresso, a propor do Congresso, a esperar a decisão isso vai melhorar não só a representatividade, mas o próprio funcionamento do Congresso. E se o Brasil tiver êxito, não é que nós vamos achar a resposta definitiva. Cada país vai ter, evidentemente, a sua resposta, mas se nós avançarmos na frente num mundo que está saturado da democracia representativa e desacreditada em todo mundo, eu acho que vai ser muito importante para nós, para a nossa história, para o nosso povo, para a nossa nação,
nação, mas para a democracia, para a própria humanidade, né? Não é megalomania, não. Isso eu acho que quer dizer, o Brasil está nesse momento de reflexão e de observação mundial. E cabe a nós fazer esse esforço. Eu fico muito satisfeito que o Centro Celso Furtado esteja engajado, né, nesse esforço de produção da formulação de um novo desenvolvimento. O que é o novo desenvolvimento? É o velho desenvolvimento econômico, que cuida do PIB, da produção, mas com a sua dimensão social muito importante, com a dimensão cultural importante que o Celso Furtado tanto ressaltava, e com a dimensão política, que o Celso também, ultimamente, ressaltava como importante, na medida em que entendia que todo o desenvolvimento a partir da Revolução Industrial foram formas de realização de um desejo popular capitaneado por um grupo, por uma classe, no caso a burguesia que ascendeu ao poder. Mas, enfim, eu acho que o momento é rico para nós e cabe a nós dar cabe aos brasileiros dar essa resposta que vai ser escutada, observada e no fundo, adotada por todo mundo. E fico muito satisfeito, repito, de estar participando do Centro Celso Furtado nesse momento, que vai ser uma agência fundamental nessa formulação de uma nova solução para o Brasil. Obrigado. Bom, eu queria só para registrar, o Centro Celso Furtado fica aqui na Avenida Chile, 330, edifício Ventura, segundo andar. Quem lá se dirigir vai encontrar a biblioteca do centro, que, na verdade, é a biblioteca do próprio Celso Furtado, em torno de 7.000 obras, 10.000, pronto, a Rosa aqui está me corrigindo, em torno de 10.000 obras, e certamente é uma oportunidade de lá também você ter acesso a vários trabalhos, dissertação de mestrado, tese de doutorado, em torno de 200 trabalhos que lá estão catalogados. Ou seja, para aqueles que querem conhecer a obra do Celso, e certamente quais são as referências que o Celso Furtado tinha ao longo da sua vida, a Biblioteca do Centro Celso Furtado, aqui, Avenida Chile, 330, segundo andar, edifício Ventura. É claro que, para muitos, o site do Centro Celso Furtado, fácil de acessar, vocês vão ter lá, novamente, as publicações do Centro Celso Furtado, inclusive o Caderno de Desenvolvimento, que é uma publicação que a gente tem muito carinho, e lá você vai poder ter acesso, inclusive, a folhear a uma versão online. E acho que, no caso do site, você vai ter a oportunidade também de verificar os eventos que vão acontecer ao longo desse segundo semestre. Portanto, para aqueles que querem conhecer a Biblioteca do Centro, o convite aqui para a Avenida Chile 330, segundo andar. E para aqueles que querem tentar conhecer mais o centro, as atividades do centro, as publicações, os eventos que o centro vai tentar ainda promover esse semestre, entre no site do Centro Celso Furtado. Bom, eu agora vou passar a palavra para a plateia, para perguntas, e eu queria abrir a prerrogativa que está coordenando, eu vou colocar 3 perguntas para cada um dos nossos palestrantes, para tentar aquecer esse debate. Primeiro para o Luca. Eu tive a semana passada em São Paulo, e verificando, andei no ônibus da CPTM, e verificando claramente que já há uma política de mudança com relação à questão do transporte público, que é a construção de corredores exclusivos para ônibus. A previsão lá, num cartaz de divulgação no próprio ônibus da CPTM, que eu me dirigi lá do metrô até a USP, falava de 220 quilômetros de faixa exclusiva para ônibus. Bom, o que eu quero tentar ouvir você é o seguinte: na verdade, o Fernando Haddad ensaia uma mudança, porque nos últimos anos você teve estímulo para a aquisição de carro, né, automóvel particular, com a redução, inclusive, de impostos. Impostos, inclusive, que vai retirar dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso importante para municípios pobres no Brasil. Há também um estímulo a você dividir o crediário para comprar carro em até 6 anos. E
também uma redução do preço da gasolina, ou manutenção da gasolina num preço baixo, inclusive com a redução da CID, que aqui você falou. Eu queria que você se pronunciasse com relação a isto, a essa questão. Quer dizer, na verdade, há necessidade de que o Brasil redefina uma política nacional para o transporte público que priorize, ao invés do automóvel particular, metrô, trem e ônibus. Queria ouvir você sobre isso. Com relação ao CID, eu gostaria, embora evidentemente que ele aqui abrilhantou o nosso debate com a avaliação dos acontecimentos recentes, eu queria que ele falasse um pouco da UNE, porque é evidente que alguns de vocês poderiam estar perguntando, mas por que a UNE não está presente nesta mesa, já que é uma mesa sobre manifestações estudantis? Ora, eu terminei seguindo um pouco a entrevista que o senador Lindenberg Faria deu à TV Folha, logo ali nos acontecimentos, quando ele criticava a UNE. Ou seja, ele dizendo o seguinte, olha, se a UNE não estava lá quando os estudantes começaram a protestar contra o aumento das passagens, quando os estudantes começaram a apanhar da polícia, a UNE não pode chegar agora que o movimento tomou conta das ruas. Não dá para chegar mais. Ele, que certamente sabe quanto a UNE foi importante no impeachment do Collor, em 92, e quanto a UNE foi importante lá naqueles acontecimentos em torno de 68. Portanto, eu queria um pouco a avaliação do CID sobre o papel da UNE nos últimos anos. E com relação a Saturnino, eu vou aqui me aproveitar de uma pergunta que o Irineu... A gente esteve recentemente em Brasília conversando com o senador Cristóvão Buarque, que é o próximo entrevistado nosso, quer dizer, o caderno de desenvolvimento número 12, que deverá estar saindo até outubro, vai trazer uma entrevista com o senador Cristóvão Buarque. E o Irineu me deixou 2 perguntas para levar para o senador se pronunciar. Eu vou pegar uma delas, porque eu acho que é fundamental. Essas manifestações de junho, toda essa movimentação que aqui já foi registrada, que percorreu o Brasil inteiro, e que ainda continua a haver manifestações aqui no Rio, em São Paulo, em algumas cidades, vai produzir uma renovação na política? Vai produzir novas lideranças na política? Bom, eu vou passar a palavra para vocês, peço que, para que a gente possa dar oportunidade a maior número de participações, que sejam breves nos comentários, mas o ideal é que seriam perguntas aos palestrantes. E aí eu vou aqui fazer a mesa no sentido de que a gente possa ter um bloco de perguntas, 3, 4, para passar para os palestrantes responder, para não acumular muita coisa, né? Já agora? 5 minutos. Já posso? Pode, claro. Boa tarde a todos. Meu nome é João Carlos Bezerra de Mello. Boa tarde, senador. Pois não. Sem querer prejudicar a extensão da minha intervenção, eu quero confessar que, como acho que é o caso da grande maioria dos aqui presentes, o meu primeiro sentimento em relação a esse movimento de junho foi de perplexidade. Num primeiro momento, de alegria, recordando meus tempos de rua também, pela retomada das ruas pela juventude. Uma juventude que eu julgava acomodada e praticamente amorfa diante de um momento tão importante do país. Mas depois me veio uma preocupação pela evidente tentativa de apropriação pela direita do movimento. Pela imprensa, cuja origem e cuja marca a gente não precisa discorrer, e pelo uso generalizado, que é uma técnica de sofisma, e é uma técnica da direita, de propor um slogan consensual, abaixo a corrupção. Eu assisti aqui na Rio Branco, abaixo a corrupção mundial. Então, um slogan consensual, ou seja, aqueles que nem o tipo de slogan que nem o deputado Eduardo Cunha se posicionaria contra, por exemplo, e embaixo desse consenso, atingir alvos que são muito caros para nós, democratas, e que, evidentemente, não estão em jogo, que é a preservação das instituições democráticas, fortalecidas, sim, e fortalecidas com a própria participação que reemerge das ruas. Concretamente, eu queria perguntar ao
Cid Benjamin, que meios e que recursos a gente pode utilizar para estanquear o nosso espaço, para que ele não seja... Tentativas vão haver sempre, mas para que essas tentativas da direita de se apropriar do movimento não sejam bem-sucedidas, e o que acharia mais concreta, mais especificamente, de uma proposta que, evidentemente, deveria ser aprimorada no sentido de um item da reforma política ser a perda do sigilo fiscal e bancário de todos os agentes públicos ocupantes de cargos em comissão, dos membros do Congresso e dos membros, pelo menos, dos tribunais superiores federais. Obrigado. Aqui, Luciene ali. Só para identificar o seu nome. João Carlos Bezerra Neto. Pedir que para se identificar rapidamente, aí faz a pergunta. Ok. Bom dia a todos e a todas. Sou Luciene Medeiros, sou professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. Quero parabenizar o Centro Celso Furtado, professor Ricardo Ismael, pela iniciativa. E a fala do Saturnino me fez pensar na questão da participação. Há muito pouco tempo no Brasil a gente inaugurou as experiências das conferências, né? As conferências municipais, estaduais e as conferências nacionais, temáticas, enfim. E antes disso, ainda caminhando na participação, a experiência dos conselhos de direitos, né? Eu tenho ouvido muito pouco falar dessas experiências nesse contexto de mobilizações. Quer dizer, a gente revisita os sindicatos, revisita as reflexões sobre os partidos, mas essa experiência não está colocada em pauta. Será que, de fato, é a experiência dos conselhos ditos de direitos? São, né? Mas, operacionalmente, eles se constituem nos conselhos de direito, onde há uma negociação e um debate de sociedade civil e poder público em busca das políticas públicas, né, voltadas para a população de modo geral. Nesse sentido, você me motivou, eu falei assim, será que a gente precisa colocar isso na pauta? Será que esses anos de experiência dessa participação a gente também não tem que se levar em conta? Isso é uma questão, eu acho que para todos, né? Para nós. E aí, Luca, fiquei pensando nessa perspectiva de uma política nacional de transporte público. Hoje, qual é a reflexão de vocês no campo da articulação dos movimentos nos estados? Existe essa articulação? Como é que ela está se dando? Qual é a importância dela no conjunto das ações objetivas? E fiquei me perguntando, vocês têm essa participação nessas conferências que acontece, está acontecendo desde o início dos anos 2000? Enfim, é um pouco isso para a gente pensar, e eu acho que é para vocês três um pouco ajudar a gente a pensar. Obrigado, Luciano. Obrigado. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Rafael Domingues, eu sou estudante de jornalismo da Faculdade de Anhanguera. A minha pergunta é para os três da mesa, né? Num país como o nosso, o Brasil, onde a gente tem um dos impostos mais altos do mundo, a gente é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a gasolina é resultado da destilação do petróleo, ou seja, sobra gasolina na destilação do petróleo, né? A gente tem um dos preços mais altos da gasolina do mundo, a gente tem um dos preços mais altos dos combustíveis do mundo também, a gente tem somos o quarto maior país do mundo e a gente tem um sistema de transporte muito precário, e a gente está optando por ter
ônibus no lugar de trem. É uma coisa que eu, que tive na manifestação de São Gonçalo, representei, né, no meu cartaz, como já foi dito pelos debatentes. E a minha pergunta é a seguinte: por que hoje a gente investe mais no transporte público, né, no transporte urbano por ônibus do que por trem, sendo que é uma opção mais barata, é uma opção mais adequada e que transporta muito mais pessoas do que geralmente é transportada no ônibus, porque em um ônibus cabem cerca de 20, 28 pessoas, 30 pessoas, enquanto num trem podem caber até 400, 300 pessoas. Por que é mais lucro para as empresas deixarem os ônibus nas ruas do que os trens? Na minha cidade, em São Gonçalo, tiraram todos os trilhos das ruas, o que eu acho uma coisa inadmissível, né? Com um sistema já pronto, o governo do estado vem, retira todos esses trens das ruas para colocar cada vez mais ônibus. Isso acaba gerando estresse em mim, que vou para a faculdade de manhã, acaba gerando estresse para o trabalhador, acaba gerando estresse para todo mundo. Por que chegamos a esse tipo de situação? Por que essa opção pelos ônibus no lugar dos trens? Obrigado. Alguém mais para a gente fechar esse bloco de 4 perguntas? De 4, hein? Trem. Ele perguntou uma explicação. Aqui a gente tem o trem, que é a Supervia, né? E aí ele fala de São Gonçalo, que é muito importante para os municípios da região metropolitana, quer dizer, fora do Rio. E tem o metrô, que aí é mais aqui na cidade do Rio de Janeiro. Né? Pedro, manda bala aí. Boa tarde, meu nome é Pedro, sou aluno de Ciências Sociais da PUC-Rio. Para mim, um dos maiores recados, principalmente para a classe média, dessas manifestações, foi exatamente a ação da polícia extremamente violenta e despreparada ao longo disso. A classe média começou a assistir na pele algo que na periferia existe há anos. Né? Acho que os deputados, os ex-parlamentares, eles sabem disso. Em relação, então, esse recado que foi da polícia, uma polícia militar, uma polícia altamente preparada, principalmente juridicamente, socialmente falando, em todas as instâncias, porque tanto a Guarda Municipal como o BOP, a de Operações Especiais, mostram um despreparo incrível a lidar com a população, não em termos de tática, mas em termos de contato com a população. Isso é falta de estudo. E, principalmente, o que a gente vê é um acobertamento pelas forças políticas. Então, não só aqui no Rio, mas governadores, secretários de Segurança Pública, comandantes da PM e de outras instâncias, eles, ao invés de tentar reprimir e tentar combater esses excessos, claramente a gente vê em vídeos, e quem está presente na manifestação tem certeza que viu esses excessos, eles, pelo contrário, tentam apoiar e tentam acobertar esse tipo de coisa. Isso está gerando um estado de anomia, porque há mais de 50 anos a população tem medo da polícia. A população tem medo de denunciar a polícia. Então, são raríssimos os casos de denúncia por parte da população para a polícia, e mais raros ainda os casos que algumas das denúncias dão certo. Eu queria perguntar para o Cid e para o Saturnino se vocês veem uma possibilidade de mudança nessa relação da população com a polícia e de forma essa mudança pode ser feita. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos passar então para os palestrantes. Eu vou seguir aquela ordem inicial das apresentações e a gente vai dar 10 minutos para cada um, para que eles possam reagir às perguntas de vocês, tá? Bom, o Ricardo tinha me feito uma pergunta sobre a Uni. Eu não digo que a Uni está morta, porque ela, enfim, pode ressuscitar. Mas, eu não sei se você ou alguém está fazendo referência de que a Uni estava fora e chegou... Posso dar só um... Claro. Não, ela não está... Ela está morta, talvez, aparentemente, mas ela recebe sabe, tem a mordomiazinha das carteiras dos estudantes, quer dizer, tem uma receita proveniente disso. Quer dizer, é mais um caso de mau uso. Ela recebeu há alguns anos também um financiamento para reconstruir a sede na Praia do Flamengo, e eu não sei exatamente, não tem sede ali, não foi reconstruída. Mas a Uni, acho que foi o próprio Ricardo, que ela chegou depois de ter começado, depois que, enfim, já estava grande a manifestação, querendo com a sua bandeira. Aí eu me lembro do Romário, o jogador de futebol.
ele é uma inteligência muito intuitiva. Quando ele estava já no fim de carreira, o técnico do time que ele estava jogando, nem me lembro qual era um jeito novo, estava começando ali, e chegou dando muita ordem, querendo que o Romário fizesse isso, aquilo. E o Romário disse: esse cara subiu agora no ônibus, já quer sentar na janela. A Uni estava subindo no ônibus naquela hora. Ela não podia sentar na janela, chegar com as suas... E assim como alguns partidos fizeram também o mesmo. Entende? Agora, acho que é preciso uma reflexão que vai além da Uni. Pega os sindicatos, as centrais sindicais, o dinheiro, a verba do... Antigamente todo mundo era contrário ao imposto sindical. Quando eu comecei a me interessar por política, o imposto sindical era aquela coisa que formava pelegada, porque com o imposto sindical, e eu já trabalhei em sindicato, inclusive, a maior receita que a entidade tem é do imposto, não é da contribuição dos associados. Houve casos no Rio de Janeiro, uma ameaça de quebra-quebra, inclusive nos anos 80, no Sindicato da Construção Civil, que acontecia o seguinte: tinha um pelego lá, 30 anos, e o cara não só não filiava ninguém, como não deixava as pessoas se filiarem. Porque ele mantinha um colégio de associados pequeno, colégio eleitoral pequeno, ele controlava aquele sindicato. E tinha pouco associado, não tem problema, porque o dinheiro vinha do imposto sindical. Todo mundo era contra o imposto sindical. Hoje, todo mundo é a favor. Alguns dizem que não, deve acabar, mas como é aquela coisa assim, tem que acabar, mas continua recebendo numa boa. Eu trabalhei no Sindicato Metalúrgicos nos anos 80. Eu cheguei do exílio e aí tinha um negócio de formação no PT e tal. Fiquei amigo de um pessoal ativista, dava uns cursinhos lá para eles e tal. E acabou que eles ganharam o sindicato e vestiram que eu trabalhei lá um ano como assessor. E é um negócio complicado realmente, porque a gente colocou como meta ampliar, triplicar, se não me engano, o número de associados. Só que o sindicato prestava alguns serviços, tipo dentista, médico, não sei o quê. No que triplicou, não triplicou, mas a gente não chegou a triplicar, mas duplicou. A demanda para esses serviços começou a aumentar muito. Então a gente teria que contratar mais médicos, mas então, não é função do sindicato isso também, botar médico e dentista. E era um negócio complicado. Por isso é que a Pelegada, inclusive, quer manter pouca gente filiada, porque ele não precisa desse dinheiro da contribuição, vem do imposto sindical, e sindicato seja forte, não seja, mobilize, não mobilize, tenha muito ou tenha pouco associado, porque o imposto sindical não é pelos associados, é pela base, é quem todos, o cara filiado ou não ao sindicato, ele tem que pagar o imposto sindical. Enfim, o quadro do sindicalismo brasileiro hoje é igual ao quadro da Uni. São todos burocratas, cada partido montou a sua central sindical para pegar dinheiro, verba, entende? A criação de sindicatos virou uma indústria, entende? E é um bando de gente que jamais voltará para a produção. Acho que uma coisa interessante, por exemplo, seria, depois de 4, 8 anos, um jeito de não poder mais continuar como dirigente sindical. Há dirigentes sindicais há 30 anos. Quando eu trabalhei no Sindicato Metalúrgico nos anos 80, hoje, muita gente... Os principais eram daquela época, estão lá ainda. Mudaram os partidos, estavam na frente do sindicato. Então, e o seguinte, houve um processo de cooptação deliberada dessas entidades por parte do governo. De vez em quando eles levantam a reivindicação, mas é um negócio claramente para inglês ver. Então o problema não é só da Uni, que é aparelhada por um determinado partido, está desacreditada no meio dos estudantes. Entende? Agora, o esquema de reprodução dos mandatos está lá e, não sei, talvez no século XXII o PCdoB ainda esteja controlando a Uni. Mas ela, enfim, não faz jus à história que tem. Foi levantada a questão que as candidaturas da direita, nesse quadro que há um enfraquecimento de alguns nomes que não são de direita, e como é que fica a direita. Isso é uma questão super complexa e muito interessante de refletir. Depois da coisa dos indignados na Espanha, a direita ganhou a eleição seguinte. Porque o repúdio à política, pela forma como ela estava sendo exercida, se misturou, se confundiu com o repúdio à política em si.
Então, as pessoas não votaram. Mas o eleitorado da direita votou, continuou votando, e a direita ganhou. Entende? Esse é um problema real, isso. É um problema real. Não é de fácil solução. Entende? Eu, inclusive, que saí do PT e me filiei ao PSOL, às vezes, no segundo turno eu sempre voto no candidato do PT. Acho que no PT não é igual ao PSDB e tal, tudo bem. Mas muitas vezes é uma situação complicada, porque. E olha que eu não sou da direção do PSOL, não tenho uma militância mais forte no plano partidário, enfim, não sou parlamentar, mas eu vejo, às vezes, o pessoal do PSOL junto com o pessoal do PSDB numa proposta contra a proposta do PT. Agora, aí tem que ver o seguinte, qual é o teor da proposta. Tem que ver Por exemplo, quando começou a CPI na Câmara, a coleta de assinaturas, o Bolsonaro assinou. Os 3 ou 4 primeiros a assinar. O filho do Bolsonarão, tem um Bolsonaro lá na Câmara. E os vereadores do PT não tinham assinado. Houve quem dissesse, o PSOL está com o Bolsonaro na CPI. Não é isso, quer dizer. Dos ônibus, na Câmara dos Vereadores, sim. Quer dizer, não é isso, é uma proposta de CPI. Se o Bolsonaro assinou, é muito bom que assine. Agora é uma coisa complicada mesmo, e às vezes dá um certo mal-estar. Você está ao lado de um sujeito que é mais longe do que o outro que você está. Bom, em relação aos impostos, os impostos no Brasil não são tão altos assim. O Saturnino entende mais disso do que eu, mas eles são mal utilizados. Os serviços não são de qualidade, não há contrapartida para os impostos. Mas, pelo menos onde eu morei pelo exterior, os impostos eram mais altos que aqui. Na Suécia, então, nem se fala. Os impostos são muito injustos. Aí é outra coisa. O imposto indireto aqui é muito grande, relacionado com o imposto direto. Quer dizer, você vai comprar uma água, está pagando imposto. Eu pago o mesmo imposto do que todo mundo aqui da mesa, do que um morador de rua, ou do que o Eike Batista. Paga o mesmo imposto sobre essa água. Quer dizer, há uma compreensão de que o imposto mais justo é o imposto direto, que o cara paga efetivamente de acordo com que se ele ganha mais, ele paga mais. No caso do Brasil, a gente tem alguns problemas nessa coisa de imposto. Quem ganha hoje R$4.000 paga 27,5%. Quem ganha R$100.000 também. Evidentemente, tinha que criar outras faixas, distribuir isso melhor. Entende? Um banco paga de imposto de operações financeiras, que é o imposto que ele tem que pagar de renda dele lá, 15%. E a classe média paga, boa parte dela paga 27%. Entende? Eu, algumas vezes trabalhando no jornal, como tinha um salário um pouquinho melhor, não era alto não, mas era um pouquinho melhor, no caso do Jornal do Brasil, ele dizia, eu não assino a carteira. Eu vou abrir uma firma, você recebe como empresa, como pessoa jurídica, da nota fiscal, não tem carteira assinada. Claro, com isso ele diminui os encargos dele. Mas a empresa paga 15%, paga 10% com o Simples, agora paga 10%. Se eu tivesse carteira assinada, pagaria 27%. Então, é uma estrutura de imposto inteiramente injusta. Inteiramente, isso tem que ser revisto. Agora, quer dizer, o poder econômico pesa muito nessa hora. O imposto territorial rural, ele é pago de acordo com o que o proprietário de terra diz que vale a terra. Então, se ela diz que vale 10, é calculado sobre isso. É um absurdo. Agora, mais absurdo é que se essa terra é desapropriada para fins de reforma agrária, aí tem uma avaliação para pagar preço de mercado. Quer dizer, o preço que o cara declara para pagar imposto não é o preço que a terra vai ser desapropriada. Então tem que mexer nisso, claro. Agora isso mexe com interesses. Mexe com interesses pesados. Em relação ao transporte, olha, eu não sou urbanista, mas dou alguns, gosto dessa área. Eu acho o seguinte, fundamental na cidade é transporte. Com o transporte, você tem a moradia, ela fica perto do trabalho, o lazer fica perto do trabalho, tudo fica perto. Eu, na Suécia, morava em Estocolmo, a 25 minutos do centro da cidade, de metrô, sentado, eu ia lendo e voltava, não era uma coisa que me... Agora, no caso do Brasil, você tem trabalhadores que levam 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu tenho uma diarista lá em casa que ela leva isso. Para vir da casa dela, chegar na minha casa e voltar. São 2 horas para lá e para cá. Isso é uma coisa horrorosa. É fundamental investimento. E aí em trilho. Ônibus
tem que ser complementar para você alimentar as redes de metrô e de trem. Nisso aí vale a pena jogar pesado. O governo está falando no trem-bala. Está sempre adiado. Um dia vai ter que fazer, porque de fato não dá para ter a ligação entre Rio e São Paulo só com avião. É razoável que vai se ter um trem. Agora, no momento que vai se gastar em trem-bala, daria para duplicar as redes de metrô nas regiões metropolitanas do Brasil inteiro, das grandes capitais. Evidentemente, o metrô é mais urgente. Agora, é fundamental se investir, inclusive não tem de alta velocidade, não tem preconceito contra isso, não. Agora, o transporte, o investimento no transporte é trilho. E a gente tem um pecado original que, quando começou a indústria automobilística no Brasil, foi em tom de carro, com Juscelino, etc. E tal. Foi visto como um grande avanço na época. Mesmo Brasília, foi uma cidade construída a partir do nada, foram fazer metrô muito mais tarde. Era tranquilo fazer linha de metrô. Aqui no Rio, vias expressas como linha vermelha e linha amarela, por que não ter, já que fez a obra, desapropriou, por que não botar linha de trilho para lá e trilho para cá? Não encareceria praticamente nada. Entende? E agora é uma concepção de privilegiar o transporte individual, o transporte coletivo, mas não o transporte de massa.